As coletivas de Danielzinho e Carlos Coronel e também de Outen Aires fizeram o dia do São Paulo, né? Vamos trazer alguns bastidores do que a gente conversou, do que a gente ouviu e fazer um resumão da entrevista coletiva, muito também das nossas perguntas. Estivemos aqui representando o canal Arnaldo Itironi. Bora lá, primeiro Carlos Coronel e Danielzinho. O Danielzinho é um cara muito centrado, ele inclusive não tem redes sociais, foi um ponto importante. Ele falou um ponto legal da entrevista coletiva dele, ele falou que ele dorme muito, que ele gosta de dormir. Eu espero, Danielzinho, que fique só realmente na sua cama, no ônibus, no avião, não dentro de campo, Danielzinho. Mas ele optou por respostas mais diretas, mais simples realmente, mostra um pouquinho também da simplicidade que é o atleta. A pergunta que eu destinei a ele foi sobre a possibilidade dele jogar como um camisa 10. Porque o São Paulo tem buscado no mercado, tem observado no mercado um meia armador. Os que tinham estão indo embora, o Oscar está finalizando a rescisão de contrato e o Rodriguinho está sendo negociado com o Red Bull Bragantino. Só tem o Pedro Ferreira, que vai subir provavelmente do sub-20 ao elenco profissional. E aí não tem camisa 10. E aí a minha pergunta foi destinada ao Danielzinho nesse sentido. Danielzinho, você pode fazer a função de camisa 10? E ele respondeu que está à disposição do técnico Hernan Crespo, aquilo que o treinador quiser que ele acate, ele vai desempenhar dentro de campo. Danielzinho é mais volante do que camisa 10, mas se precisar, ele vai poder fazer essa função de acordo com o que ele disse na entrevista coletiva. Já para o Carlos Coronel, ele falou que respeita muito o Rafael, mas que ele vem para buscar espaço. Ele vem para querer a vaga de titular, ele está visando a Copa do Mundo com a seleção do Paraguai, então ele quer jogar e quer ter espaço. Com respeito e humildade para cima do Rafael, mas ele vai buscar essa vaga e gostei muito dessa fala. Porque eu acho que é importante até para não deixar o Rafael numa zona de conforto. Você ter alguém ali que vai realmente querer buscar espaço, querer ir para cima, querer buscar posição, vai obrigar o Rafael diariamente a querer melhorar. A minha pergunta para o Coronel foi no sentido da bola com os pés. A minha pergunta foi a avaliação dele com o jogo com os pés. Se ele acha que ele consegue jogar de uma maneira positiva. Ele fala que ele se vira, que ele obviamente não seria um protagonista, né, na saída de jogo, mas ele vê como uma importância ele também ter esse papel de fazer o jogo com os pés. Um outro ponto importante também foi das defesas de pênalti, né? Se é uma característica que ele gosta, que ele faz, e ele disse que sim, que até um vídeo que viralizou, ele trouxe, né, a partida que foi contra o Columbus, que ele foi grande destaque, e ele conseguiu ali fazer a classificação para o seu time, e que ele tem sim uma facilidade, que ele sempre estuda junto com a comissão técnica vigente essa situação. Então, podemos ver, quem sabe, numa disputa de pênaltis, poderemos, quem sabe, confiar aí no Carlos Coronel. Então essas foram as entrevistas coletivas dos jogadores. A entrevista coletiva do Outen Aires. Vou trazer um pouco dos bastidores primeiro, e depois eu vou falar um pouquinho da minha pergunta, que foi uma resposta muito bacana. Primeiro ponto, sobre alguns bastidores que a gente conversou com a comunicação de São Paulo. Por que essa entrevista do Outen Aires aconteceu aqui no Super CT? A justificativa foi de que, os jornalistas já estariam aqui presentes por conta da entrevista coletiva no meio-dia dos dois jogadores que foram apresentados. Então a logística, tanto para os profissionais de imprensa quanto também para a própria comunicação do São Paulo, seria mais viável. Você fazer tudo aqui do que você, meio-dia, vir para cá e 4 horas da tarde você ter que ir para o Morumbi. Outra justificativa dada foi que o São Paulo, os jogadores, e para não atrapalhar, né, jogadores e também atrapalhar ali o andamento de comissão técnica e tudo mais. A justificativa foi, olha, a gente, né, entende e tal, mas 2 horas da tarde os jogadores já não estavam mais aqui. Já não tinha mais ninguém de comissão técnica e nenhum jogador. Então eles entenderam que, além de tudo, você mesmo colocando o presidente do Conselho Deliberativo aqui para dar entrevista, é tranquilo porque os jogadores não estariam presentes. Isso não impactaria no dia a dia dos jogadores, inclusive não impactou. A justificativa foi que toda a programação que tinha para os atletas hoje foi cumprida. Treinaram certinho, no mesmo horário, quem teve que fazer recuperação fez, então isso não atrapalhou hoje o andamento dos atletas no treinamento. Então esse é um ponto importante. O outro ponto importante também que foi me dado sobre a entrevista ter sido gravada foi por questões técnicas, tá? Então a entrevista acabou sendo gravada, acabou não sendo ao vivo por conta disso. Repito, essas são as justificativas que a gente coletou aqui junto da comunicação do São Paulo, diretamente aqui do estádio do Morumbi, não, do Super CT.
E aí o ponto importante da entrevista do Walter Aires. Ele basicamente tentou a todo período se desvencilhar de ser um aliado do Casares. A ideia do que eu percebi da entrevista do Walter foi de tentar trazer uma isenção perante as suas decisões em prol do São Paulo e não em prol do Júlio Casares. Repito, a impressão que eu tive que ele quis passar. E aí eu perguntei a ele sobre o voto presencial, né, e até trouxe, a minha pergunta foi nesse sentido. O voto presencial foi uma decisão exclusiva sua? Você assume essa responsabilidade caso no futuro, por exemplo, se alguns conselheiros forem à justiça e aí essa votação acabar sendo anulada, você assumiria essa responsabilidade? E o outro ponto, sobre encontro com o Casares. Se o último encontro dele foi somente no Conselho Consultivo, ou se ele teve algum outro momento que ele se encontrou com o Casares, e se até o momento da votação, se ele vai ter algum encontro, porque imagina, né, poderia soar meio estranho, né, você tem ali, você vai votar no cara para impeachment, e aí você tá com um cara ali, realmente, sabe, ia pegar mal. Então a justificativa dele é que a última vez que ele viu o Casares foi justamente no Conselho Consultivo, onde ele estava. E ele confirmou publicamente uma informação que não só eu, mas vários colegas demos, que ele participou de toda a reunião, Júlio Casares. O Walter fala duas aspas importantes. A primeira é essa do Casares, ele fala: o Casares esteve participando durante toda a reunião do Conselho Consultivo. E a outra foi de que, na visão dele, a chance da votação ir à justiça é 0,0. Foram essas as aspas que o Walter Aires trouxe durante a entrevista coletiva nas nossas perguntas. Eu disponibilizei aqui na íntegra a entrevista coletiva. Eu gravei ali ao vivo, né, essa entrevista, e aí vamos ver. Eu acho que vai pegar mal aí, mas vamos ver. Mas se quiser acompanhar aí no canal, para você acompanhar aí como é que foi essa entrevista do Walter Aires. Beleza? Então agora vamos para as 3 informações do vídeo, né, finais. Vamos falar sobre o Ministério Público organiza uma força-tarefa para investigar todas as ações do São Paulo. Informação que foi dada pelos colegas do UOL, Pedro Lopes e o Gabriel Sá. O Ministério Público e a Polícia Civil está realmente montando uma grande operação e destinando pessoas dedicadas única e exclusivamente aos casos do São Paulo. A impressão, tá? E essa é uma impressão corroborada com o delegado Thiago Correia, de que tem muita coisa para ser investigada. Existem muitas coisas suspeitas dentro do São Paulo. E por que a gente tem que usar ainda essa nomenclatura suspeita? No caso do camarote, houve uma confissão de 2 pessoas que estão envolvidas, de que houve uma ilegalidade. Isso, juridicamente, a gente pode falar. Houve uma irregularidade no São Paulo e a justiça vai determinar a pena ou não de Mara Casares e Douglas Schwartzman, que se assumiram publicamente nos áudios que estariam envolvidos sobre essa situação. Agora, os demais casos do dinheiro depositado em contas em dinheiro vivo, do carro forte, da Austin, agora de até Rui Costa e também Nelson, o Carlos Belmonte, supostamente envolvidos com a offside, e várias outras questões que ainda serão apuradas, ainda está no âmbito de supostamente irregular, suspeitos, estranhos. Então o MP ainda está apurando essas situações e, gente, tem muita coisa ainda, tá? Do que eu tenho previamente de informação, tomando o maior cuidado possível, além do Otto, o cosmético de beleza que tem lá na João Saad, que é próximo ao Monumbis. Tem outras questões de venda de jogadores, tem um super empresário que supostamente também estaria sendo envolvido e está sendo investigado. Todos os diretores, basicamente, tem proximidade de familiares, enfim, tem até outras questões. Então, gente, várias questões estão sendo observadas e o Ministério Público vai a fundo nestas questões. Beleza? Agora vamos ver de fato o que será comprovado, o que o Ministério Público vai conseguir comprovar de fato. O que você acha disso tudo? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, então. Primeiro, São Paulo fechou a contratação do Dória, tá? Depende só realmente
dos exames médicos e da assinatura do contrato. Isso deve acontecer no início da próxima semana. Contrato de 2 temporadas, vai ter uma cláusula ali para uma prorrogação de contrato por mais um ano, caso ele bata algumas metas que serão estipuladas no contrato. A gente ainda está apurando o percentual de jogos que essa meta terá. Ele está sendo aguardado aqui, já está fechado, as bases salariais foram acordadas, então muito em breve, provavelmente na próxima semana, antes ali do próximo compromisso do São Paulo, que é no dia 15, o São Paulo estreia agora no domingo, o Doria será anunciado como novo reforço do São Paulo Futebol Clube. Tem alguns trâmites, ele terá a rescisão de contrato dele lá no Atlas, essa rescisão deve acontecer, ele tem um acordo para que essa rescisão aconteça, ele vai abrir mão de uma parte de uma dívida que o Atlas tem com ele, e aí vai ser toda essa tramitação, realização de exames médicos, e aí ele assina como novo reforço do São Paulo. É o terceiro reforço imediato, o quarto no total, se a gente for colocar o Lucas Samon, que deve, por enquanto, chegar somente a partir de maio, tá? Você gostou da contratação do Matheus Doria, zagueiro, 31 anos, canhoto, vai disputar espaço ali com o Sabino. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E o Corinthians pode tentar furar o São Paulo, furar o olho do São Paulo na contratação do volante ala do Flamengo. Bora trazendo um pouquinho de bastidores. O Corinthians realmente tem interesse na contratação do Alan. Até houve ali rumores sobre o Alisson estar envolvido. Eu vou trazer depois bastidores sobre essa situação do Alisson. A gente apurou algumas questões, mas focando no Alan, o Alisson não andou, o São Paulo não chegou a receber nada oficial. E aí agora o Corinthians estaria de olho na contratação do Alan. Isso foi corroborado pelo staff do atleta, tá? Já repito, não tenho fonte lá no Corinthians, não fui atrás de fonte no Corinthians, mas eu confirmei com as pessoas ali do Alan. E aí o Corinthians foi buscar mais informações, ainda não há uma proposta, mas há um interesse bem grande, muito por conta do técnico Dorival Júnior, de entender que o Alan pode ser um jogador importante para o seu sistema de jogo. O Alan ainda dá preferência ao São Paulo, tem um acordo firmado com o São Paulo, resta somente o acordo com o Flamengo. Pode acontecer de uma possibilidade do Flamengo chegar no São Paulo e falar: você não vai me liberar o Marcos Antônio? Fechou então não vou te liberar o Alan e querer fazer negócio com o Corinthians. Pode acontecer, mas neste momento ainda há uma confiança muito grande por parte do São Paulo e também por parte do staff do Alan de fazer esse negócio realmente acontecer. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas há uma confiança bem grande do Alan ainda se tornar reforço do São Paulo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tudo isso de Flamengo e Alan só deve realmente andar após a votação do impeachment ou não do presidente Júlio Casares, tá? Mas repito, existe um otimismo e preferência do staff do Alan de fechar com o São Paulo. Você gosta da contratação? Se ela acontecer, quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Pro ataque agora nós temos várias movimentações e várias novidades em relação a isso. São Paulo, né, envolvendo, antes de eu falar do ataque, envolvendo o ataque, precisa falar daquela troca com o Corinthians está se colocando na frente de São Paulo, né, agora tem interesse no Alan e o Dorival queria o Alisson. O negócio ainda está em aberto, não está tão aquecido por conta do que está acontecendo no São Paulo, né, internamente com a diretoria, mas não está nada definido. Corinthians tem interesse no Alisson, é um pedido do Dorival. E acho que seria muito interessante pro Alisson ir pra lá, né? Uma vez que não é tão utilizado, não é titular com o Crespo, e ele já tem o Dorival, que é um cara que ele conhece, que ele joga. Pro Alisson, acho que seria, na verdade, acho que seria bom pra todo mundo. Eu acho que o Alisson se encerrou também com o São Paulo, o ciclo não está rendendo aquilo que nós já vimos ele render, não está rendendo aquilo que nós esperávamos. Então o Corinthians tem interesse no Alisson. Aí o São Paulo teria sinalizado alguns jogadores, um deles teria sido o Ranieri, como eu já trouxe para vocês em vídeos anteriores por aqui. E aí o Corinthians valorizou, né? Como o São Paulo precisa valorizar seus jogadores. São Paulo não tem valorizado seus jogadores como deveria valorizar, né? Então aí o Corinthians valorizou o Ranieri. Aí torcedores do Corinthians levantaram uma hipótese, uma sugestão de trocar o Alisson no Héctor Hernandes, atacante espanhol que o corintiano não suporta. Fala que é bagre de todo jeito. Então, o São Paulo não pode aceitar esse tipo de coisa. O Héctor Hernandes, eu fui atrás, tá? Eu não conhecia ele muito bem, fui atrás pra ver. Vindo baratinho, poderia ser uma boa opção. O Jadson, eu particularmente não gostava. Aquela troca entre Jadson e Pato. Pronto, vamos falar desse jeito. Aquela troca entre Jadson e Pato. Eu não gostava do Jadson no São Paulo, o corintiano adora. O corintiano adora o futebol do Jadson. E o Pato entregou no São Paulo muito mais do que ele entregou no Corinthians. Então esse Héctor Hernandes, não tô querendo comparar, tá? O Héctor Hernandes com o Pato. Não tô querendo comparar dessa forma, tá, galera? Só que é o seguinte,
Olha o Luciano. Luciano, pra mim, ele foi péssimo no próprio Corinthians. No Fluminense ele teve uma boa fase, no Grêmio, pra mim, ele não foi bem. E no São Paulo ele teve ótimas fases. Então esse Héctor Hernandes tem muito disso no futebol e com jogadores específicos. O Héctor Hernandes, ele poderia ser... ele poderia, vindo de forma barata, eu acho que o São Paulo poderia arriscar sim. O São Paulo arrisca bastante com o lateral direito do Mirassol, com o lateral direito, antes com o Ailton, agora esse novo do Mirassol, com o Danielzinho, que são laterais, volantes. O São Paulo arriscou muito com o Sabino, com um preço baixo, digamos assim. Por que não pode arriscar com um atacante? No caso desse Héctor Hernandes, eu acho que poderia sim. Aí eles vão falar, eu te digo, mas as impressões são as piores possíveis. Tudo bem, mas vindo baratinho, acho que o São Paulo poderia tentar arriscar um empréstimo, sabe? Se o Corinthians emprestasse, ele é muito desvalorizado. Acho que poderia arriscar, vai que dá certo, se fosse bem baratinho. Mas vamos ver como é que vai ficar toda essa questão em relação ao Corinthians, né? Interesse de jogadores do Corinthians, interesse do Corinthians pelo Alisson e se vai rolar alguma troca envolvendo algum jogador do Corinthians. Galera, como eu tenho trazido pra vocês também, o Rodriguinho está sendo negociado, né? Com o Red Bull Bragantino. Tem uma atualização referente a isso. O São Paulo falou, né, ali, algo aproximado de 18, 19 milhões de reais. Só que agora tem uma outra informação muito estranha, muito esquisita, que não tem valores divulgados envolvendo o Rodriguinho. É muito estranho, né? Mas o Rodriguinho jogará no Red Bull Bragantino, né? São Paulo negocia e precisa, assim como está trazendo jogadores de outras posições, precisa trazer um meio atacante. O Crespo usava o Rodriguinho. Sempre que ele podia, sempre que ele tentava fazer alguma coisa diferente, ele colocava o Rodriguinho para jogar. Então o São Paulo negociando o Rodriguinho, né, finalizando tudo já, precisa trazer um meio atacante para o elenco para reforçar o time do Crespo. Tivemos várias saídas e pouca recomposição do meio de campo pra frente, de meias atacantes, dos atacantes. Então, Mas vamos lá. Falar então do Alisson, Vitor. Vou contar direitinho como é que foi essa conversa. Olha só, a pedido do Dorival Júnior e também do Lucas Silvestre, o filho do Dorival Júnior, eles pediram para fazer ali uma consulta ao São Paulo sobre a possibilidade de contratar então o volante do São Paulo, Alisson. Quando eles entram em contato com o São Paulo nesse momento, ninguém é inegociável, né, Vitor? Até por uma questão de mudar um pouco os ares, fazer dinheiro, vive uma crise financeira, a gente até esquece de falar dela, mas ela ainda está lá, além da política, enfim. E aí o São Paulo fala, olha só, é um jogador importante para mim e se vocês quiserem levar o Alisson, a gente tem que no mínimo fazer uma troca legal de atletas, né? E ainda que não seja uma troca eventualmente muito casada, pode ser coisas separadas, negociações separadas, tem que vir alguém do Corinthians. Nisso, o Corinthians apresenta opções ao São Paulo, de mais ou menos 2 a 3 opções de jogadores, eu não tive acesso aos nomes, mas foi isso que aconteceu. O São Paulo nega essas opções que o Corinthians ofereceu ao São Paulo para essa negociação e fala, a gente viu do Ranieri, não é que o São Paulo chegou e falou, eu quero o Ranieri. O São Paulo falou, olha, alguém no estilo do Ranieri, ou seja, um jogador importante, que possa ser titular, é aí que o nome do Ranieri de fato aparece, né? Não foi um pedido exatamente de contratação. E aí o Corinthians não nega completamente, mas também não fecha nada. Acaba que trava um pouco por serem dois jogadores ali importantes em seus times e tal. E aí, então, essa negociação nesse momento está travada e falando com pessoas do São Paulo, as pessoas acreditam que é improvável que aconteça, então, essa saída do Alisson, a não ser que o Corinthians colabore e ofereça alguém importante, que possa ser titular, enfim. Essa é a situação de momento para uma saída do Alisson, que a galera acredita que não vai acontecer, pelo menos por agora, Vitor. O nosso Murilov aqui, o nosso coordenador, ele falou que o Corinthians teria disponibilizado Hugo, Félix Torres e Héctor Hernandes. Aí também, né, não chega a ser... Quem? Pois é, isso aí. Exatamente. Não faz sentido essa troca, ou faz? Ranieri por Alisson, aí eu acho que... Por mais que seja uma posição que São Paulo não precise, mas você tem um ganho de qualidade, talvez você possa usar outro para ser negociado. Por exemplo, se você traz o Ranieri, você pode jogar com o Ranieri e Marcos Antônio e negociar o Pablo Maia. E aí você tem dinheiro, caixa para contratar um outro armador. O Alisson fez 1 gol ano passado. 1 gol, 2 assistências para um camisa 10. Jogador mais perto dos atacantes. É muito pouco. O rendimento dele é muito pouco. Nos últimos 3 anos ele tem 5 gols. Ele era chamado de Toni Kroos no Morumbi. Mas o Alisson ganhou
valorização no São Paulo por ser o segundo volante, né? Ele meio que joga fora de posição ano passado por o Rodriguinho muito tempo machucado, o Luciano não é 10, por uma série de mudanças que teve. Mas em Cruzeiro e Grêmio ele era um jogador mais avançado. Ele era ponta, ele vira meio campista com o Dorival. E aí eu acho que essa confiança que o Dorival perdendo no Michael pede o Alisson. Perfeito. O Alisson perde espaço no São Paulo depois que o Marcos Antônio ganha confiança. Então o Marcos Antônio, Bobadilha, o próprio Pablo Maia, e agora com o Danielzinho, se eu sou o São Paulo, eu falo assim, vocês querem o Alisson? Compra, porque nem troca me interessa. Eu adoro o Ranieri, mas acabou de trazer o Danielzinho, pô. Vou trazer outro jogador da mesma posição. Agora tem um detalhe. Qual que é os três que falaram aí? Hugo, Héctor Hernandes Hugo, e Félix lateral? Torres. O Hugo lateral, Héctor Hernandes atacante espanhol e o Félix Torres, o zagueiro equatoriano. Não, o segundo, quem é? O Héctor Hernandes, aquele bonitão lá. Fez gol importante na Copa do Brasil, não fez não, produção? Se eu não estou equivocado? Eu não sei quem é. Eu também ele sei faz o primeiro gol no brasileiro. Eu não sei quem é que ele tá falando aí, juro que eu não sei. O Héctor Hernandes joga no Corinthians. Tinha jogado no Chaves de Portugal, inclusive tem nome de ator de Chaves, né? Sim. Joga no Corinthians? Joga no Corinthians. Pô, é bonitão, rapaz, o... Não? Aqui, ó. Com silêncio que ninguém sabe quem é. Será apresentado. Eu sei quem é. Não, eu também sei quem é. Espanhol, falei. Eu sei quem é, eu tô fazendo um jogo de cena aqui. Ele fez o quê? 2 jogos com o Corinthians? Ele se machucou também, né? Mas mesmo assim não era acho que era um cara muito mais 24 jogos só se foi no banco, o Murilov. Assim, 2 gols em 24 jogos ficou no banco, né? Eu acho que é melhor fazendo mágica. Entra pra jogar 3 minutinhos, 4 minutinhos, acaba somando 24 jogos, né? Muito pouco. Meio Hendrick, né? Que no Real Madrid foi mais ou menos assim. Vou falar uma coisa pra você. Se ele fosse minimamente bom, esse moço aí, como é que ele chama? Héctor Hernandes. Ele seria pelo menos opção, porque o Corinthians não tem centroavante. O Corinthians tem o Yuri Alberto, tem o Guinegão, que é bom jogador, é o Violinha do Parque São Jorge. E esse menino aí, ninguém fala nele. Tem o Pedro Raul agora, voltou, né? Tem que respeitar. Ô, Priscila Senhorais. Troca o Alisson no Pedro Raul, pô. Aí! Troca o Alisson no Pedro Raul, pô. O Ilcinho quer. Você troca? Pô, melhor que o Tapia. Eu troco na hora, tá? Porra, Você troca o Alisson pelo Pedro Raul? Na hora. Melhor que o Tapia. Rapaz. A gente não sabe como o Caleri tá, como os meninos estão. O Pedro Raul, acostumado com futebol brasileiro. Mas e o Rigoni, não foi embora? Não, o Rigoni, essas horas, tá tomando sol já. Pô, uma troca interessante que o Ilcinho trouxe aí. Pode ser. Pri, fala pra tua fonte aí. Já pensaram no Pedro Raul numa dessa, ô Priscila Senhorense?